Queridos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor é sempre atual. No entanto, esta passagem se reveste de uma atualidade especial. O Senhor Jesus pergunta: o que dizem os homens sobre mim? Falavam muito sobre Jesus naquele tempo e falam também hoje muito. Todo ano tem um filme novo, um livro novo sobre Jesus, um documentário, uma notícia, uma descoberta, uma opinião. Passaram-se 2000 anos e os homens continuam falando sobre Jesus, indagando sobre quem era e quem é Jesus. E como naquele tempo, hoje também são diversas as opiniões que existem sobre este Jesus. Uns falam uma coisa, outros falam outra, completamente diferente uns dos outros. Quem é Jesus? A literatura, o cinema, a arte. Muitos buscam dar resposta para essa pergunta. Resposta, como dizíamos, contraditória em algumas ocasiões. Por isso, Jesus não se contenta com uma resposta genérica ou geral que possa se dar a respeito dele. Ele sabia que a sua figura era controvertida naquele tempo, e ele sabe que a sua figura é controvertida hoje também. E não tem a pretensão de colocar um ponto final, definitivo, nesta discussão, num ato de poder, de manifestação extraordinária. Não fez isto ao longo dos 2000 anos, desde que ele pisou esta terra, e nem fará. Jesus, o que faz, ao invés de, num gesto autoritário, dizer: acabou a discussão, eu sou, e tira o microfone de quem fala diverso daquilo que ele é. Jesus não faz assim. Jesus deixa que falem, mas dá um passo importante. Ok, isso é o que estão falando sobre mim, os meios de comunicação, os artistas, os intelectuais, os cientistas, sociólogos, políticos, estão falando sobre mim. E você? E ele dirige o olhar dele e a palavra dele para cada um de nós. Você, quem diz que eu sou? No fundo, isso é o que realmente importa para Jesus. A resposta que cada um de nós dá, desde o mais profundo do seu ser, da sua consciência: quem é Jesus? E é isso que nós somos convidados a fazer hoje. Deixarmos-nos interpelar por Jesus, independentemente das opiniões que nós escutamos por aí. Qual é a minha ideia de Jesus? O que eu penso dele e a respeito dele? Quem é Jesus para mim?
quem é Jesus para mim? Que significado tem Jesus na minha vida? Eu, cara a cara com Jesus, respondendo esta pergunta que ele me faz: o que você diz sobre mim? É uma pergunta que o Senhor quer que nós respondamos, desde uma perspectiva racional, intelectual, daquilo que nós aprendemos, escutamos, estudamos, mas é uma pergunta que vai além disto e interpela a nossa existência. A pergunta, quem é Jesus para mim, é uma pergunta existencial. Quer dizer, qual a importância que tem a mensagem de Jesus na minha vida? Qual a importância que tem a palavra de Jesus na minha vida? Não basta responder desde o intelecto. É preciso confrontar a própria existência com aquilo que Jesus falou, ensinou, pediu a cada um de nós. A resposta verdadeira e profunda sobre quem é Jesus para mim não é somente aquela que sairá dos meus lábios, é aquela que sairá dos meus atos, das minhas decisões, das minhas opções de vida. Na medida em que elas estejam em conformidade com aquilo que Jesus fala, com aquilo que Jesus pede, ensina, nessa medida se verifica o grau de conhecimento e de comprometimento com Jesus. Pedro responde. Nós vemos no Evangelho, primeira vez que Jesus pergunta: que dizem os homens que eu sou? O Evangelho fala: responderam. É João Batista, Jeremias, um profeta, todos opinam. Quando Jesus pergunta: e vocês quem dizem que eu sou? O Evangelho fala: Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. O conhecimento verdadeiro sobre Jesus nós obtemos na igreja, a partir do ensinamento de Pedro, dos papas. Jesus confirma essa resposta de Pedro e diz: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para conhecer o Jesus verdadeiro, autêntico, é preciso estar em comunhão com a igreja fundada por ele. Tu és Pedro, tu destes a resposta certa, Pedro. Tu confirmarás os teus irmãos e as tuas irmãs ao longo dos séculos e milênios, ensinando para eles esta resposta certa, transmitindo isto que tu falastes aos teus irmãos e às tuas irmãs. Tu confirmarás na fé os teus irmãos e as tuas irmãs. E eu rezarei por ti para que a tua fé não desfaleça, diz Jesus em outra passagem no Evangelho. Jesus sustenta a fé de Pedro para que Pedro, os papas de todos os tempos, possam transmitir essa fé intacta a todas as gerações. Peçamos ao Senhor nesse dia a graça de responder com o intelecto, com a razão, mas também com o coração e os nossos atos, esta pergunta que o Senhor dirige a cada um de nós
quem eu sou para você. E sustentemos esta resposta, mantenhamos esta resposta em meio às dificuldades desta vida, agarrando-nos nesta rocha que é a igreja, fundada por Cristo e custodiada hoje ainda pelo Papa. Responder e manter a resposta no seio da igreja, dentro da igreja, a barca que nos conduz por esse mar turbulento que é a vida, até o porto seguro que o Senhor quer que todos nós alcancemos a felicidade eterna junto com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.